todo o povo de Deus diz, amém. Vamos saudar os nossos amigos e irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Isso é de coração mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus, de pé ainda, ninguém senta não. Não, vai. Vocês vão ficar 1h30 sentado ouvindo o sermão, então fica de pé um pouquinho mais. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Os irmãos que desejarem ouvir todo o primeiro capítulo de Tiago, e agora já a parte do capítulo 2, eles estão gravados em áudio, em CDs, os irmãos poderão ter acesso. Tiago capítulo 2, versículos de 10 a 13. Tiago capítulo 2, versículos de 10 a 13. Diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai, somente por Tua bondade nossos corações serão capazes de ouvir a Tua voz. Assim como abrisse o coração de Lídia para ouvir a Tua palavra, abre o nosso também. Concede-nos essa graça, pelo poder do Espírito Santo e do Teu Santo Evangelho, em nome de Jesus. Amém. De Bíblias abertas, os irmãos poderão se sentar. Sempre de Bíblias abertas, para que os irmãos acompanhem a leitura e a exposição da palavra de Deus. Meus irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, eles são de uma importância fundamental. Talvez os irmãos já tenham lido essa passagem de Tiago e não se deram conta da preciosidade do ensino aqui contido. Esta passagem, ela pode dirimir todas as nossas dúvidas, principalmente no que diz respeito à salvação. Nessa passagem, Deus usou Tiago de uma forma maravilhosa para remover as nossas dúvidas e para retirar de nós toda e qualquer esperança de conseguir chegar ao céu pela nossa própria obediência, acreditando que existe, de alguma maneira, uma forma de entrar no céu por mérito próprio, mesmo que com a ajuda de Deus, mas com mérito próprio. Infelizmente, a grande parte das religiões mundiais, elas estão construídas sobre o princípio de que, se você agir bem, será recompensado. E é exatamente assim que as coisas acontecem. As melhores notas são premiadas, os que passam com melhor desempenho nos concursos são premiados, aqueles que correm mais velozmente em menos tempo ganham a medalha de ouro. A recompensa pelo esforço, pelo mérito, pela capacidade. Um jogador é convocado para integrar a seleção, porque ele de fato tem um excelente futebol e ele merece compor o time que vai representar o Brasil. E essa estrutura de pensamento, que é muito natural e normal para a vida, ela jamais pode ser transplantada para a vida espiritual, de maneira que nós venhamos a pensar que,
se sobre a face da terra eu fizer o bem, então, como recompensa, Deus será bom para comigo e me reservará um lugar na eternidade ao seu lado. Muitos acham que se sobre a balança, sobre o prato esquerdo da balança, as minhas obediências e as minhas boas obras pesarem mais do que as minhas desobediências e as coisas erradas que eu fiz, o saldo vai ser positivo e o resultado será a salvação. Muitos de nós cometemos o erro também de tentar humanamente classificar os mandamentos de Deus, atribuindo valores a cada um deles. Alguns nós classificamos como mandamentos importantes, significativos, sérios, e se transgredidos, incorrerão em penas graves: adulterar, matar, roubar. Mas outros nós classificamos como mandamentos não tão importantes e, portanto, se não forem obedecidos, as consequências serão mínimas, porque são pequenos erros, pequenos deslizes, são mandamentos de menor importância e, portanto, nós queremos minimizar e trivializar o rompimento dos mandamentos de Deus. E muita gente acredita assim: eu sou uma pessoa que não tenho transgredido os grandes mandamentos, não tenho roubado, não tenho matado, não tenho adulterado. Alguns outros menores em importância, de fato, eu tenho transgredido, mas Deus é bom e há de levar em conta esse fato, e no final das contas, eu vou conseguir, após a morte, o perdão, a salvação e a graça de Deus. Tiago, meus irmãos, derruba por terra essa forma de pensar errada, que distorce a palavra de Deus. Por quê? Porque ele nos ensina, em primeiro lugar, no versículo 10, que qualquer que guardar toda a lei de Deus, no entanto, se ele tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, são um todo integrado e unificado. A lei não pode ser dividida. De fato, quando Deus nos dá a sua palavra e a sua lei, ela vem a nós através de vários mandamentos. Mas esses mandamentos não podem ser vistos isoladamente, porque eles compõem o todo da revelação, da lei de Deus, integrado e unificado. Portanto, quem quebra um único mandamento da lei de Deus, está quebrando toda a lei de Deus. Então, quando alguém diz: eu não incorrerei em grande e grave culpa, não sou um péssimo pecador, porque aqueles mandamentos, aqueles preceitos, aquelas normas mais elevadas, aquelas mais graves, eu não tenho infringido, eu não tenho transgredido. Mas esses aqui, aquelas mentirinhas brancas, aquelas mentirinhas leves, que não fazem mal a ninguém, aquelas coisas assim, aqueles subornos, aquelas maneiras que nós sabemos que são erradas, mas não são tão erradas. Tiago está dizendo: a lei de Deus é uma só. E quando eu transgrido um mandamento de Deus, essa minha postura de desobediência a um único mandamento revela a minha atitude para com o legislador, aquele que me deu a lei, a sua palavra. A lei de Deus, meus irmãos, a sua palavra, ela é uma grande bênção para nós, porque ela nos revela a vontade de Deus. Quando converso com casados, que estão enfrentando problemas, muitas vezes a razão é a falta de comunicação. E um diz assim: eu não sei o que o outro pensa. Ele não fala, ela não fala.
E quando você desconhece o que agrada ou desagrada o outro, você não sabe se está acertando ou se você está errando. Porque essa pessoa, ao se trancar e não se dar a conhecer, ela também não revela os seus valores. Imagine se nós na terra não tivéssemos os mandamentos de Deus. Como saber o que agrada ao Criador? O que foi que Ele estipulou, não para restringir a nossa vida, não para nos engessar através de um código de normas que proíbem tudo. E muita gente diz, Deus proíbe tudo que é bom. Deus, Ele é um legislador carrasco. Tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é bom é pecado. Deus proíbe. E muitos não querem a vida com Deus, porque só conseguem olhar para os mandamentos de Deus como proibições que restringem a vida da pessoa, que colocam limites, e o ser humano não gosta de limites. Os filhos não gostam quando os pais colocam limites sobre o número de horas que ficarão na internet, o número de horas que irão dormir e outras coisas que farão. As pessoas querem liberdade, sem limites, sem fronteiras. Mas eu já tenho dito, até para brincar, até para praticar um esporte, os limites são necessários. Temos que ter uma quadra que tem limites que demarcam onde é válido jogar, campos de futebol, e todas as brincadeiras, as mínimas, elas têm as suas pequenas regras. Ninguém consegue nem sequer brincar sem regras, e não se pode viver sem regras. Imaginemos o nosso trânsito, sem as leis do trânsito. Muitos já matam e morrem aos milhares, com tantas regras para normatizar a maneira correta de dirigir, que põe em segurança a sua vida e a do próximo, e muita gente mata e morre. Imaginemos se as leis de trânsito elas não existissem. Seria um caos, meus irmãos. Portanto, nós temos que mudar a nossa atitude, a nossa perspectiva de olhar para os mandamentos de Deus. Eu gosto de pensar na ilustração de que os mandamentos de Deus são bênção e não proibições autoritárias de Deus. Imagine se você precisa chegar do outro lado de um campo e não tem outro caminho para chegar lá a não ser esse. E alguém lhe dissesse, o campo está todo minado. Mas alguém dissesse, eu tenho o mapa das minas. Portanto, eu vou ficar aqui com esse microfone, esse alto-falante. Ouça e siga. E você chegará lá do outro lado são e salvo. Ele diga 10 passos à frente, pare. Agora 3 à direita, pare. Mais 5 à esquerda. Você encararia essa orientação que lhe diz quantos passos dar para frente, quantos para a direita e esquerda, como restrições? Ou você agradeceria porque alguém está lhe impedindo de pisar numa mina e você explodir e ter o seu corpo esfacelado? Muita gente pensa que a vida é correr num campo, livre, leve e solto, sem ninguém para dizer, não pise aqui, pare à esquerda ou à direita. Por isso não querem Deus, porque Deus nos dá mandamentos, mas a verdade é que todos os mandamentos de Deus foram criados por Ele para nos abençoar. A vida social, a vida familiar, a vida pessoal seria absolutamente distinta do que é se nós dessemos ouvidos a Deus. A obediência traz paz, traz boa convivência, traz uma sociedade justa, igualitária. É justamente o contrário que provoca o caos que o nosso mundo vive. Portanto, Tiago está dizendo, a lei de Deus é um todo. Você pode se esmerar para obedecer toda a lei de Deus e dizer, eu obedeço dos 100 mandamentos, eu obedeço 99. Se você desobedece um, e esse um é um que você considera tão insignificante, Tiago está dizendo, você está quebrando, desobedecendo e transgredindo toda a lei de Deus. Portanto, quem é que consegue se salvar a si mesmo através da obediência aos mandamentos? Quem consegue todo o tempo e o tempo todo obedecer
todos os mandamentos de Deus, sem sequer quebrar um. Quem consegue isso? Nenhum de nós consegue. É por isso que ninguém conseguirá chegar ao céu pela obediência. É um caminho? Sim. Deus, no livro de Deuteronômio, ele diz: aqui está a minha lei, obedeça e viva. Observem, obedeça e viva. A vida é a recompensa pela obediência. Mas quem consegue obedecer toda a lei, todo o tempo? Quem consegue? Jesus interpretou a lei corretamente. Ele não limitou a lei à mera letra. Se você nunca dá um tiro em ninguém e não tira a vida, você então não desobedeceu o mandamento. Mas ele disse: se você odeia uma pessoa, você já quebrou o mandamento. Uma vez que o Senhor interiorizou o alcance da sua lei, eu pergunto: quem aqui nunca matou ninguém? Quem aqui nunca adulterou com o olhar? Quem aqui nunca invejou? Quem aqui nunca desprezou? E etc. Irmãos, a palavra de Deus é clara: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Ora, se eu transgrido uma lei do trânsito, eu estou dirigindo falando ao celular, o que acontece para quem desrespeita uma lei do trânsito? Ele é multado. A multa é uma pena, é um castigo, porque uma lei foi desobedecida. Você ultrapassa um sinal vermelho. Qual é o resultado? Você será punido, porque você desobedeceu uma lei. Ora, se eu desobedeço a lei de Deus transgredindo, e a palavra transgressão no grego tem essa ideia de você ir além de um limite pré-estabelecido, portanto, nós estamos sob a condenação de Deus. Existe alguém que aqui nunca infringiu um mandamento de Deus? Se tem, você está salvo por si mesmo. Você não está sob a condenação divina. Mas certamente todos já desobedecemos os mandamentos de Deus. A grande mensagem do Evangelho é exatamente essa: a obediência aos mandamentos é uma maneira de se salvar. Se alguém conseguisse obedecer toda a lei todo o tempo, mas como ninguém consegue, portanto ninguém se salvará através do seu mérito próprio. Mas a Bíblia nos conta a grande e maravilhosa mensagem que Deus se torna homem em Jesus Cristo, e que Ele obedece perfeitamente toda a lei de Deus, todo o tempo. E porque Ele obedeceu de forma perfeita, absoluta e completa todos os mandamentos de Deus, Ele conquistou pelo seu próprio mérito a salvação para nós. Portanto, a salvação é pelo mérito, sim, mas do mérito daquele que obedeceu de forma perfeita todos os mandamentos de Deus. E quem prestou a Deus essa obediência perfeita? Eu? Você? Não. Jesus Cristo. Por isso é que o Evangelho aponta para Jesus Cristo, dizendo: Ele, Jesus, é a esperança de entrar no céu. Pelo mérito dEle, pela submissão plena dEle, pela obediência perfeita dEle. Ele disse: quem me convence de pecado? As Escrituras dão esse testemunho. Meus irmãos, existem pessoas que dizem, que pregam a Imaculada Conceição de Maria. Maria nasceu sem pecado. Isso está chamando a Bíblia de mentirosa. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A Bíblia é clara: somente Jesus Cristo nasceu sem pecado. Quando o Espírito Santo visita o ventre de Maria e ali semeia aquele ente santo, disse o anjo, que vai nascer de você, será chamado Santo, Filho do Deus Altíssimo. Ali não houve a combinação de José e de Maria no ato sexual. Jesus não herdou a natureza pecaminosa da raça humana, porque ele foi produto
do milagre do Espírito Santo no ventre de Maria. O pecado chamado original não lhe foi passado, porque ele foi produto do milagre dos céus. Só Jesus nasceu sem pecado, e ele prestou perfeita obediência a Deus. Portanto, se você deseja chegar ao céu, todos aqui morreremos, é questão de tempo. Você já parou para pensar na eternidade? A luta pela sobrevivência nesse mundo é tão difícil. Temos que estudar para passar no vestibular. Depois você tem que estudar para ter uma profissão. Depois você tem que entrar no mercado de trabalho. E tem que trabalhar duro para pagar as suas contas. E você vive capturado, cooptado pela sobrevivência. E não se dá conta de que um dia um ponto final será colocado à sua existência. E então, onde você vai passar a eternidade? E como você acha que vai chegar na presença de Deus? Bem, eu acho assim: se eu for uma pessoa boa, se eu me mantiver com integridade, com caráter, não prejudicando ninguém, não infringindo os grandes mandamentos de Deus, então eu chegarei lá. Mas a Bíblia está dizendo: quem tropeça num único ponto da lei, quem desobedece um único. Portanto, nós não podemos isolar os mandamentos de Deus, não podemos criar uma hierarquia, os mais elevados e os menos elevados, os mais significativos, os menos significativos. Eu apenas contei uma mentira, mas eu não matei. Ora, entre matar e contar uma mentira, há um mundo de diferença. Quando você mentiu, você transgrediu o mandamento de Deus. Quando um pai, ele pega os 10 mandamentos e diz: meu filho, olha o que o Senhor, o Todo-Poderoso diz: honra teu pai e tua mãe. Aqui tem uma promessa de bênção, mas esse próprio pai, ele trabalha no domingo. Ele poderia não trabalhar, mas ele trabalha no domingo. Ele está transgredindo o mandamento do descanso, porque ele acha que transgredir o mandamento de guardar o dia do descanso determinado por Deus não é pecado, ou se é uma falta, mas não é tão grave quanto adulterar. Meus irmãos, o Senhor nos deu 6 dias para trabalhar, para estudar, para sobreviver, para ganhar dinheiro, para tudo. E Ele disse: um dia eu separo, eu santifico para o descanso e para a adoração. Se eu quero que meu filho obedeça o mandamento de honrar pai e mãe, ou seja, de respeitar, mas eu transgrido o mandamento do descanso, eu estou, irmãos, infringindo a lei de Deus. Então nós começamos a pensar da Bíblia os mandamentos que nós consideramos importantes e não podem ser transgredidos. Os outros, a gente faz vista grossa e começa de mentir mentiras na nossa vida. Coisas que nós julgamos pequenas, o que tem de mais? O que tem de mais um pequeno suborno para o guarda não me multar? Eu estava em excesso de velocidade, tem alguma coisa de mais nisso? O que tem de mais eu fazer uma nota errada? E aí nós vamos tocando a nossa vida com transgressões, mas nós, com a consciência tranquila, porque está cauterizada, simplesmente dizemos: eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não infringi os grandes, eu não fabriquei uma imagem de escultura, eu não adorei um outro Deus, então eu estou numa boa com Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo: quem transgride um único ponto da lei, um único, não vai ser culpado só por causa dessa pequena transgressão. Ele é culpado de toda a lei. Ou seja, ele é culpado de ter desobedecido todos os mandamentos. Portanto, ele está sob a condenação de Deus, tanto quanto aquele que infringiu 10, 20, 30. Portanto, isso leva o ser humano ao desespero. Isso nos leva ao desespero. Por quê? Como eu serei aceito por Deus, se Deus só aceita os obedientes? Aqueles que jamais desobedecem e guardam toda a sua lei. Isso é pânico. Então o Evangelho diz: olhe para Jesus. Ele obedeceu perfeitamente. E Deus é tão maravilhoso que Ele mandou o Filho dele prestar-lhe obediência absoluta até a morte, e morte de cruz. Portanto, se agarre com Jesus,
para que o mérito dele seja transferido para você, para que a obediência dele seja imputada, atribuída, transferida para você. E Deus, ao olhar para você, desobediente, Ele o olhará através da obediência dos filhos dele. É como eu enxergo vocês agora através das lentes dos meus óculos. Se ela fosse vermelha, eu veria tudo vermelho. Se ela fosse verde, eu veria tudo verde. Deus nos olha pelo seu Filho. E se Ele olhar para a sua desobediência pela obediência de Cristo, você será absolvido, perdoado. É a justificação somente pela graça. É um perdão por causa da obediência de Jesus Cristo. Por isso, Tiago continua: porque o mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Não de um mandamento, mas de toda a lei de Deus. E, portanto, merece todo o castigo que a lei de Deus prevê para os infratores. Portanto, só tem um jeito: Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Você não tem outra saída e eu não tenho. Podemos continuar querendo, desejando chegar a Deus através do mérito, mas é uma rua sem saída. As Escrituras e a palavra de Deus nos foi dada para denunciar: essa religião é uma religião, é um beco sem saída. Aqueles que tentam chegar diante de Deus com base no mérito. Saiba que a palavra de Deus é um todo, e ela deve ser obedecida na sua totalidade. Com certeza, queridos irmãos, a obediência não causa a salvação, a não ser a de Cristo, mas ela é uma consequência da salvação. Aquele que se diz salvo, aquele que se diz de Deus, aquele que afirma que se apegou a Jesus Cristo e por causa dele foi perdoado, esse deve viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Portanto, vamos entender que Deus nos deu mandamentos e nós não podemos, pela obediência a eles, nos salvar, mas os salvos obedecem os mandamentos de Deus. Os salvos acreditam nos 10 mandamentos, nos preceitos que estão revelados, e ele se ajoelha e ele diz: Deus, eu sou um pecador, mas com teu poder e com a tua graça, dá-me forças para obedecer, mas uma obediência por amor, não uma obediência por medo, por imposição. Quem obedece a Deus com medo do inferno, não está obedecendo por amor. Jesus disse: se me amardes, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Essa é a obediência que honra, que glorifica e que exalta a Deus. Uma obediência de amor, aquela que brota como gratidão. Gratidão a Deus porque o Senhor nos salvou. Vamos parar para pensar: se nós não somos capazes de obedecer toda a lei para ter um mérito da perfeita obediência, o que seria de nós se Jesus não tivesse vindo à terra? O que seria de nós? Então nós olhamos para Cristo e ali está Ele dizendo: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aquele que me enviou está comigo, porque eu faço sempre, e não de vez em quando, o que lhe agrada. Você faz sempre tudo que agrada a Deus. Os seus pensamentos, eu gosto de dizer isso, se esse data show projetasse ali tudo que você pensa, e eu também, você não ficaria com vergonha? Não daria vontade de cavar um buraco e mergulhar dentro? Você teria coragem de olhar para todo mundo aqui depois? Deus nos conhece por dentro. A palavra de Deus, meus irmãos, é muito clara. Deus nos conhece por dentro. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Se nós colocarmos um lençol sobre alguém,
para esses olhos, pode ter alguém coberto por um lençol, por uma napa ou qualquer coisa, mas não há nada que encubra alguém diante de Deus. Antes, pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós estamos nus diante de Deus e nós prestaremos contas diante dele. Talvez nós digamos: eu não sou como aquele traficante, eu não sou como aquela prostituta, eu não sou como aquele homossexual numa esquina se prostituindo, eu não sou um corrupto que desviou milhões de dólares do país, portanto, Deus vai me aceitar. Não pense assim. Todos somos pecadores. Nós estamos nus diante de Deus. Deus nos conhece a todos. Nós temos que depender profundamente de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é essa: você tem que estar unido a Jesus Cristo, apegado a Ele, para que haja uma transferência da sua culpa para Ele e do mérito dele para você. Essa é a transferência de culpa e de mérito que nos conduz à salvação eterna. Não tem outro jeito. Estudando agora recentemente um livro sobre a doutrina muçulmana do islamismo, até mesmo entre os muçulmanos, o homem tem uma esperança de salvação. E essa é a ilustração básica da doutrina muçulmana. Se na bandeja da balança pesar mais a sua obediência e as coisas boas que você fez do que a sua desobediência, que é inevitável, eles reconhecem, e as coisas erradas que você fez, então Alá vai aceitar você. Só tem uma maneira, segundo a doutrina muçulmana, de passaporte direto para o céu, carimbado. É se você morrer pela causa. Se você amarrar um bocado de bomba no seu corpo, e você morrer e matar os ímpios, por causa da vontade de Deus, o mártir, segundo a teologia muçulmana, ele tem entrada garantida no céu. E é por isso que a gente fica assombrado de ver um rapaz, uma moça, que tem coragem de colocar bombas no seu corpo e de ficar no meio de pessoas inocentes e detonar-se para detonar com todo mundo, porque ele acredita, e ela também, que vai entrar naquela hora no céu, pelo mérito de ter matado e morrido pela causa de Alá. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: você pode matar e morrer por quem você quiser, você nunca vai entrar no céu dessa maneira. Só tem uma maneira: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Só se entra no céu por Jesus Cristo, pela obediência de Jesus Cristo. Então, entregue-se a Jesus Cristo. Converta-se a Jesus Cristo, dê a sua vida a Ele, entregue seu coração e diga: Jesus, obrigado, porque o Senhor obedeceu perfeitamente o que eu não poderia fazer, e eu não consigo, mas eu te agradeço por sua obediência. O Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Me perdoa, me salva, tem misericórdia de mim. Se você assim orar, e se você definitivamente desistir de querer obedecer para se salvar, mas entender que todo salvo vive uma vida de obediência à palavra de Deus, você será uma pessoa abençoada. Portanto, entregue seu coração a Jesus. Nós, aqueles que já têm convicção de que foram salvos pela graça, não vamos confundir graça com libertinagem, porque a graça de Deus nunca, ela nos isenta de obedecer à lei de Deus. Os salvos obedecem à lei e são capacitados pelos céus para obedecer todos os mandamentos que encontramos na lei de Deus. E João nos diz que os mandamentos de Deus não são penosos ou não são pesados. Quem obedece por amor e não por obrigação ou por medo, obedece os mandamentos de Deus porque reconhece, eles são bênção.
para a nossa vida e não um fardo. Se você ainda não tem Cristo no seu coração, entregue nesta noite o seu coração a Ele. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Deus amado, Tu conheces os corações, Tu conheces os pensamentos de cada um agora nesta noite. Por misericórdia, opera o grande milagre do renascer, Senhor. Salva, Pai, regenera, concede nova vida. Só Tu podes fazer esse milagre extraordinário, Senhor. Aqueles que já confessam Jesus, ó Deus, livra-nos de baratear a Tua graça. Ó Senhor amado, tende misericórdia. Queremos imitar nosso irmão mais velho, o Teu santo Filho Jesus, sendo submisso como Ele foi, obediente como Ele foi. Não nos deixes fazer a nossa vontade como Ele não fez a dele. Lá no jardim do Getsêmani, Ele suou o sangue, Ele tomou o cálice, Ele foi à cruz, Ele se entregou, obedecendo perfeitamente toda a Tua vontade. A Tua ira caiu sobre Ele, para que ela não caísse sobre nós. Ele tomou o nosso lugar, se deu a si mesmo por nós. Ó Senhor, faz-nos obedientes como Teu Filho. E obrigado porque é pelo mérito dEle, é pela obediência dEle, perfeita, que nós somos salvos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Eu Te peço que vidas aqui nessa noite tenham recebido esse esclarecimento do Teu Espírito através da Tua palavra. No santo nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Fiquemos de pé para cantar o primeiro hino que começamos este culto, cantando: Jesus,
Jesus, nele a gente pode confiar. Meus irmãos, eu preciso fazer uma comunicação agora, e essa comunicação é para os membros da igreja. Portanto, você que não é membro, fique à vontade, você poderá participar se desejar, mas agora eu estou me dirigindo aos membros da igreja. Meus irmãos, todo ano
nós levantamos uma oferta de amor no dia 31 de dezembro. A igreja não recebe um centavo da prefeitura, do Estado, do governo federal e de nenhuma instituição. Tudo o que tem aqui é produto do dízimo. Esse lugar limpo e cuidado, climatizado, a energia, tudo é produto do dízimo. Todas as obras que nós já fizemos, melhorando, expandindo, produto de campanhas, que com muito amor, nós os membros da igreja participamos. No ano passado, Deus nos deu uma grande bênção. Hoje de manhã eu falei da Eletronorte, mas é Eletroferro. Muita gente me puxou a orelha. Então, no ano passado, 2 terrenos de 50 metros cada por 100 de comprimento foram colocados à venda ao lado do nosso acampamento. E Deus nos deu a vitória, e nós compramos através dessa oferta que a igreja levantou, por R$50 mil. E nós achamos na época que foi uma grande bênção, porque são terrenos grandes e muito valorizados. Agora, meus irmãos, algo ainda melhor está acontecendo. Os outros 5 terrenos, cada um deles de 50 metros de frente e 100 de fundo, também estão sendo colocados à venda por R$50 mil. 2 por 50, agora 5. Sabe como? Produto de Deus. O dono da Eletroferro, foi o dono de tudo aquilo ali. E ele está frequentando a igreja. E Deus tem mostrado a ele a seriedade desse trabalho. E através do irmão Osana, ele soube dos projetos que nós sonhamos para o sítio, como a construção de um complexo de adoração, de lazer, uma capela, um auditório como esse para estudos, um outro para restaurantes, salas para estudos, conferências, obras sociais e tantas coisas que poderemos construir lá. E sensibilizado por Deus, pelos propósitos elevados, espirituais e amorosos que nós queremos fazer lá, o que esse senhor fez? Ele procurou os donos dos 5 terrenos e trocou com eles por outros 5 terrenos maiores e melhores, porque eles não queriam vender em hipótese alguma. Então ele procurou e disse: eu troco com você, me dê de volta esse terreno, fique com esse aqui, até mesmo na beira de Igarapé, terreno melhor e maior. E os 5 donos aceitaram. 2 estão no processo, mas as coisas estão indo. E ele então quer vender para a igreja por um preço simbólico. A menos de R$8 mil é o preço de cada terreno que ele quer vender para a igreja. Meus irmãos, isso é preço simbólico. Um terreno de 50 metros por 100 naquela região, hoje, estaria valendo de 30, 40, 45 mil. E quando uma pessoa sabe que outro quer comprar, aí é que valoriza. Então, é uma grande bênção que nós não podemos perder. Por isso, nós precisamos levantar uma grande oferta de amor, porque não temos somente o desafio de comprar essas propriedades lá, nós precisamos construir aqui embaixo para ampliar o ministério infantil. Agora, tem quase 100 crianças lá embaixo, e nós precisamos de um salão maior, e nós temos que construir um salão climatizado, em condições para o trabalho. Por isso, o alvo da oferta de amor é de R$100 mil. O tema está aí: contribuindo com alegria. A divisa: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, para nós adquirirmos essas propriedades, que num futuro próximo prestarão um serviço maravilhoso à obra de Deus, para darmos prosseguimento à expansão da igreja, é preciso que, com muito amor, ofertemos. Não é possível que a gente chegue num sítio, encontre piscina, tudo pronto, tudo limpo, e a gente não participa com nada. Irmãos, isso é privilégio nosso. Então, nós estamos dividindo esta oferta em 4 partes: dezembro, janeiro, fevereiro e março.
ou você pode dar em uma parcela única, mas ore a Deus. Você vai receber agora, eu gostaria que as pessoas que querem fazer um compromisso, vão receber agora esse papel. Aqui tem o tema, aqui tem a divisa, aqui tem o alvo e atrás tem o valor da oferta que você, membro da igreja, desejar dar para a compra do acampamento. Em uma parcela, em 2 ou no máximo em 4. Se todos ofertarmos com amor, se não formos, meus irmãos, mesquinhos na nossa oferta, mas dermos uma oferta que vai traduzir o nosso amor e a nossa gratidão por todas as bênçãos de Deus, nós conseguiremos mais essa vitória. Eu hoje de manhã estava dizendo, o ano de 2005 basicamente chegou ao final. A essa altura, no ano passado, nós estávamos na expectativa de 2005. Você imaginava tudo que iria lhe acontecer em 2005? Deus te trouxe até aqui. Irmãos, Deus nos deu tudo. Nos deu seu Filho, o seu perdão, tem nos abençoado, nos guardado. A oferta de amor, meus irmãos, é investimento na obra de Deus. Então, os irmãos que querem, se o visitante quiser, não tem nenhum problema. As pessoas que querem um termo de compromisso para levar para casa e trazer no próximo domingo, devidamente preenchido, para colocar aqui na frente, no gasofilácio, na hora da oferta, ou quiser entregar pessoalmente ao irmão Eliel ou a mim mesmo, então pode levantar uma das suas mãos e vai chegar à sua mão o termo de compromisso. Vamos lá, os irmãos que querem participar, por favor, levantem a mão, participe dessa obra. Enquanto está sendo distribuído, domingo que vem vai ter almoço na igreja, uma feijoada. Os irmãos que querem participar precisam agora dar o nome antecipadamente para se fazer uma previsão de comida a ser feita. Eu quero dizer... Felicidades, amigos, é o nosso desejo, que sejam ricos no saber e no conhecimento também, que haja favor entre os homens diante de Deus, que sejam felizes e tenham amigos. É isso que nós desejamos. Como parabéns é 2 vezes. Felicidades, amigos, é o nosso desejo, que sejam ricos no saber e no conhecimento também, que haja favor entre os homens e diante de Deus, que sejam felizes e tenham amigos. É isso que nós desejamos. Oremos, amados. Deus de amor, Deus de misericórdia, graças te damos por este momento que estamos aqui em tua casa, Senhor Deus, para as nossas vidas. Portanto, Senhor Deus, queremos como igreja suplicar as mais ricas bênçãos, meu Deus, para o teu servo, para a tua serva, Senhor Deus, para os seus filhos, meu Deus, agora, a família está crescendo, Senhor, para o seu pai, sua mãe. Senhor, toma conta do teu servo, toma conta, meu Deus, para que nós possamos estar sendo, ó Deus, dirigidos, exortados, meu Deus, consoante a tua vontade através dele, meu Deus. Abençoa, Senhor Deus, e que este momento, meu Deus, se reproduza por muitos e muitos anos até a tua volta, meu Deus. Se assim for a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.